Olá! Eu sei que o sofrimento, que a agonia, que a dor causada pelos golpes, pelas perdas, não são fáceis para o nosso organismo, para o estado mental da nossa mente. Mas assim nos diz o Senhor: eu, o Senhor, irei te livrar deste sofrimento. Mas vá comigo até o final, porque há muitos que estão com a sua alma, com os pensamentos da sua alma chateados para com Deus. E você entenderá comigo que Deus, ele intervém na situação, que Deus, ele nos livra do sofrimento, que Deus, ele nos tira da aflição, mas em cumprimento às suas palavras. A palavra de Deus nos diz, lá em Lucas 22, 44, sofrendo forte angústia, orava intensamente. Quem estava sobre uma forte angústia e em oração intensa? O nosso amado irmão Jesus Cristo. Estamos felizes com a palavra, de que somos de Deus. Estamos felizes com a palavra. Nos alegramos em nossa alma, porque sabemos que somos filhos e filhas de Deus, adotados por Ele, e sabemos que Ele nos ama. Mas um filho de Deus que já entende que a sua alma foi crucificada, está sobre fortes dores mentais, sobre angústia, sobre tristeza. A tradução, uma das traduções dessa palavra, que fala sobre o estado da mente de Jesus Cristo, diz: estado de lutas e emoções mentais severas, agonia, angústia. Por que estamos iniciando com esta palavra? Porque é descartado muitas vezes como o nosso organismo irá se sentir diante da resistência, diante da nossa obediência, não mais ao organismo. Porque eu e você veremos qual é a vontade do organismo. Mas porque estamos em obediência às palavras de Deus, sobre as orientações de Deus, embora muitos possam olhar para você, quem olhasse para Jesus diria: o ministério dele está acabado, os seguidores dele se espalhou, não tem mais seguidores, foi deixado sozinho. Mas saiba que quem está em obediência a Deus, porque o ama com um amor sacrificial, a ponto de não amar a própria vida, mas de dar a própria vida por amor ao Pai, então a este que se coloca nesta posição, porque entende que está sob a proteção de Deus e que o guarda de Israel o vê e vai o livrar deste sofrimento, e que esta situação difícil e temporária tem um propósito e coopera para o bem. Embora que naquele momento você possa estar nessa situação sem entender, porque muitas vezes estamos sem entender. Mas Jesus sabia exatamente as palavras que a sua vida carregava. Ele sabia porque se relacionava com o Pai. Ele obedecia à vontade do Pai. Ele falava as palavras do Pai. E porque alguém decidiu ficar, decidiu resistir e não obedecer à sua alma, a vontade que há voluntariamente do seu organismo
do seu cérebro, onde habita a sua alma, mas aquela alma ali estava sofrendo um batismo. Aquela alma estava sofrendo um batismo. E sobre esse batismo fala Lucas 12:50. Jesus falava: estou para passar por um batismo na minha alma. E você entenderá isso. Estou para passar um batismo na minha alma. E como ele estava diante desta notícia, de como é que ele estava consciente do batismo que a sua alma sofreria? Muito angustiado. Jesus, lá em João 13:21, quando ele fala, um de vós há de me trair, a palavra diz que ele turbou-se em espírito, angustiou-se. E o que significa isso? Causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade. Uma das traduções. Por que iniciamos falando do organismo? Por que iniciamos falando do cérebro? Porque, por mais que eu e você amem a Deus, por mais que eu e você tome esta decisão, porque já compreendeu na sua mente algumas coisas que falaremos no decorrer desta mensagem, mas para que eu e você entenda que é normal, é muito normal, é aceitável e que Deus ele não está desprezando todo o sofrimento mental que você está enfrentando por resistir no dia mau, por resistir, por permanecer, por ficar nessa circunstância e nesta situação. O organismo de Jesus, o cérebro, a sua alma que estava interna, a sua mente estava no estado mental de angústia. Estava no estado mental em conflitos, em lutas internas. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe que alguém vai te trair, o que seria o normal da defesa do organismo? A alma, se ela ainda governar, ela não vai querer ser traída. Ela vai sair da posição de obediência a Deus e vai tentar resolver essa causa. E vai tentar fazer com que isso não aconteça. Mas Jesus ele tinha consciência das pessoas que estavam ao seu redor, das ações que aquelas pessoas tomariam mesmo tendo passado tempo com ele. As ações que elas mesmo decidiriam fazer. E Deus ele nos traz a consciência através das suas palavras sobre as pessoas humanas que estão ao nosso redor, que serão utilizadas, que serão usadas pelo próprio adversário para realizar as suas obras. Por quê? Porque estas pessoas o adversário usará para nos distrair. E como é que nós nos distraímos? Quando saímos da posição, quando saímos daquela injustiça, porque a traição é uma injustiça, para tentar nos defender, para tentar ter o controle e não deixar uma pessoa nos trair. Mas a palavra diz, ai daquele que traía Jesus. Ai daquele que tomaria a decisão de trair. Melhor seria que não tivesse nascido. A palavra de Deus vem nos revelar como se comporta o organismo. Como que o cérebro, que é físico, e a sua alma, que habita nele, vai querer sair do sofrimento. Vai querer fazer a sua defesa. Mas ao crucificarmos a alma, a nossa vontade, os nossos próprios pensamentos, os nossos desejos, o nosso próprio modo de raciocinar, de querer resolver problemas. Porque o que é que as pessoas que realizam as obras malignas, porque Deus é espírito e o diabo é espírito.
Aqueles que estavam realizando obras malignas, obras do diabo, estava obedecendo a um pai espiritual, que era o próprio diabo. Mas Jesus estava obedecendo ao seu pai, que é Deus. Então aqueles que estão em obediência a Deus sofrem, resistem, não matam humanos, não lutam contra humanos. Mas o nosso organismo é normal ele querer sair desta situação. E para você entender esta palavra, quem era que estava perseguindo e buscando matar Jesus? E que naquele momento da crucificação conseguiu pôr as mãos nele por causa de uma palavra que a vida de Jesus carregava. Mas não carregava apenas a palavra temporária de sofrimento. Não, carregava também a palavra de ressurreição, de vitória sobre aquela situação, de vitória sobre aquela circunstância, que o próprio Deus agiria em seu favor. E você vai ver comigo que Deus ele está agindo em teu favor. A você que está nesta situação, posicionado, agindo de uma forma que agrada ao Pai, porque confia nele e porque ama ele. Então ali, as pessoas que têm autoridade, que estavam dentro do templo, a qual a palavra diz a salvação é dos judeus, a qual Jesus veio por ele, seus próprios irmãos estavam buscando nos romanos, estavam buscando, podemos dizer, no mundo, judicialmente, como prejudicar Jesus, como trazer uma sentença negativa para a vida de Jesus. Mas Deus me traz aqui o nosso Pai que tem cuidado de você, que tem protegido você, que Deus ele muda a sentença de homens. Quando Lázaro ele estava ali, morto há 4 dias, existia ali uma sentença de homens, uma certidão de morte. Existia um documento de morte que dizia: ele morreu. Ele morreu. Mas Jesus chegou na causa para quê? Para mudar a sentença. Então aqueles homens temporariamente buscaram por meios humanos, por acessos humanos, fazer o quê? Trazer uma injustiça, trazer uma sentença sobre a vida de Jesus. Mas Jesus não luta contra os humanos. Jesus ele tem uma palavra de que ele passaria este processo. E ele aguarda o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos, aquele que o enviou e aquele que entraria na sua defesa e mudaria a sentença dos homens e tiraria a sentença dos homens sobre a sua vida. Deus entra na minha defesa e na sua defesa. E ele sabe de todo o sofrimento, que este posicionamento, que a obediência, que por falar as suas palavras, o inferno vai levantar contra mim e contra você. E ele sempre usa as mesmas pessoas para tentar nos atingir, para tentar nos tirar da posição, para tentar nos distrair. Por quê? A minha mente agora, ela está tomada pelo Espírito, falando as palavras de Deus. Mas quando nós saímos da cruz, saímos da situação, nós saímos da posição. Nós não estamos aguardando a quem? O Deus, aquele que trabalha para aquele que nele espera. Aquele que trabalha para quem está esperando por ele. Aquele que trabalha para quem confia nas suas palavras. Aquele que trabalha e age de acordo com o seu coração e os seus pensamentos. A palavra a qual nós iremos ler hoje, ela se encontra em João
18, verso 15. E Simão Pedro seguia a Jesus, e o mesmo fazia outro discípulo. O outro discípulo, João, também fazia o mesmo, seguia Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. João era conhecido do sumo sacerdote. E foi e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou parado do lado de fora do portão. Saiu, então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou àquela que guardava a porta, e trouxe Pedro. Então, a donzela que guardava a porta, veja, João falou àquela que guardava a porta e trouxe Pedro. Então, a donzela que guardava a porta disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: eu não sou. Havia ali, seguindo Jesus, 2 discípulos. Um que era conhecido do sumo sacerdote, estava dentro, no ambiente que Jesus, e Pedro estava fora, e ele foi lá e colocou Pedro para dentro. E estavam ali os servos e os oficiais, tendo feito uma fogueira com carvão, porque fazia frio, e eles estavam se aquecendo. Também Pedro estava parado junto deles, se aquecendo. No verso 25, e Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe, então, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, eu não te vi no jardim com ele. Pedro então negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Pedro, ele nega Jesus. Ele nega que conhecia a Jesus. Mesmo Jesus, ele estando ali para com ele, ensinando as suas palavras, tendo intimidade, tendo proximidade, ali diante da pressão, diante daquele acontecimento, Pedro deu as costas para Jesus. Disse que não conhecia. Disse que não o conhecia. Disse que não era o seu discípulo. Disse que não era o seu seguidor. Mas Pedro tinha dito a Jesus. Tinha dito o quê? Pedro tinha dito para ele a seguinte palavra. Pedro tinha dito, lá em João 13:37, por ti darei a minha vida. Aqui Pedro está dizendo para Jesus, por ti darei a minha vida. Mas ali naquele momento, Pedro nega a Jesus. Pedro disse que daria a vida por ele, mas no momento de pressão, ele negou Jesus. E quando o Espírito Santo falava comigo esta palavra, ontem, haverá pessoas que são íntimas suas, que gostam de você, mas que no momento difícil, elas vão reagir de acordo com seu organismo. Elas vão agir de acordo com a sua vontade, com aquilo que será melhor para elas. E por isso tomarão uma decisão de abandonar, por isso tomarão uma decisão de rejeitar. Influenciadas de repente pelo medo, o medo de perder a própria vida. O medo de perder ambientes, de perder mesas, de ser mal visto por estar caminhando com você,
por ser afeiçoado a você, por você estar numa situação difícil, que não é atraente para as pessoas que se deixam ainda ser governada pelaquilo que para o mundo é bem visto. Então Jesus estava numa situação a olho humano desfavorável, mas para quem conhece as palavras que a vida carrega, sabe que esse tempo é apenas passageiro. Sabe que esse sofrimento, ele é passageiro. Porque crê nas palavras de Deus que diz que, porque nós temos feito dele, Salmo 91, ele é o nosso esconderijo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque ele me amou. E se você ama a Deus, obedeceu, diz Salmo 91, né? Porque ele me amou, ou seja, porque ele me obedeceu, porque ele entregou a própria vida, eu livrarei. Eu livrarei. Então Pedro, ele acreditava que ele amava a Jesus com este amor a ponto de entregar a própria vida. Mas ele naquele momento, naquela circunstância, descobriu que não. Então Jesus, como nós lemos anteriormente, ele já sabia na sua mente que passaria por este processo, que Pedro o negaria, que Judas o trairia, que os seus próprios irmãos poriam as mãos dele, levariam ele à justiça humana para atrair uma sentença para a sua condenação, para que fosse desfavorável para com ele. E não é fácil você olhar para pessoas que você ama, que você tem intimidade, que senta na mesa com você, e você ficar bem mentalmente com as ações dessas pessoas. Mas nós, o que estava havendo? Estava havendo todo aquele sofrimento mental. Mas aquele sofrimento mental não dominou. E quando é que o sofrimento mental domina? Quando nós cedemos. Quando nós cedemos à vontade da nossa alma. E não seguimos a vontade do Espírito Santo de Deus, que nos guia na sua vontade, nas suas palavras, no seu querer. Mas aqueles que já entendem na sua mente que Deus, ele só quer o bem. Mas como Deus quer o bem, eu estou na crucificação. Mas como Deus quer o bem, eu estou aqui nessa situação. Ele quer o seu bem, ponto. Se você passar tempo com as suas palavras, você vai entender todo este processo. E porque está vivendo todo este processo, Jó tinha consciência que não tinha pecado contra Deus. E ele tinha esperança pelo caráter de Deus, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Daniel, ele faz uma oração de arrependimento em Daniel 9 e clama pela misericórdia, pelo caráter de Deus. E Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor, o meu resgatador, aquele que é meu parente, ele vive, ele não está morto e ele vai entrar nessa situação para me defender. E ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus Cristo está vivo. E é nele que eu e você conquistamos a vitória sobre as aflições que estamos a passar neste mundo. Que estamos a passar neste mundo. E então, Jesus, ele tem um encontro com Pedro. Ele tem um encontro com Pedro e ele pergunta para Pedro 3 vezes, lá em João 21, do 15 ao 18.
3 vezes Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama. E Jesus está perguntando para Pedro se Pedro ama o amor que dá a vida. Lembra que no vídeo anterior nós falamos sobre porque Deus amou o mundo que deu a vida do próprio Filho. Então Jesus usa esta palavra, Pedro, tu me amas com este amor de dar a vida, que foi o que ele disse que daria, darei a vida por ti. Lembra que acabamos de falar? Então veja, a tradução desta palavra, deste tipo de amor, é receber com alegria, acolher, gostar muito de amar eternamente, com respeito às coisas, estar satisfeito. Ou seja, Jesus está perguntando para ele, tu me amas a ponto de dar a tua própria vida? E o amor que Pedro responde não é mais o amor de dar a própria vida. Pedro diz, eu te amo, Jesus. Mas ele responde com outro tipo de amor, com um amor fraterno, com o amor de um irmão, com um amor que significa gosta dele, é recíproco, é fiel a ele. Mas ali Pedro não teve coragem de dizer, eu te amo a ponto de dar a minha própria vida. Mas ele diz para Jesus, tu sabes todas as coisas. E assim é eu e você. Nesta passagem não é para nossa condenação. E ali na 3ª vez que Jesus pergunta para ele, tu me amas? Aí Jesus pergunta para ele, esse amor que Jesus pergunta a 3ª vez é justamente esse amor fraterno, que a palavra é piléu, eu não sei se pronuncia assim. E a outra palavra é agapaon. E Jesus pergunta para ele, então na 3ª vez ele responde a mesma palavra. Jesus agora pergunta sobre, você me ama com esse amor fraterno, que é esse piléu? E ele responde, sim, eu te amo com este amor fraterno. Ele já não responde mais, eu darei a minha vida. Não é? Ele reconhecia de que naquele momento ali, Pedro ainda estava obedecendo ao seu organismo. Ele ainda estava obedecendo à sua alma. Mas ele cheio do Espírito, ele não fez mais a sua vontade. E neste mesmo versículo fala, então, preste atenção. Na verdade, eu te digo, Jesus falando, verso 18, tu eras jovem, te incigias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, essa palavra jovem, moço, nascido recentemente, muitas vezes, pessoas que estão ao nosso redor, quando o Espírito Santo falava esta palavra, elas realmente gostam da gente, mas não a ponto de dar a própria vida, de perder a própria vida por nos amar. Mas porque ainda são jovens na fé. Mas essas pessoas amadurecidas e cheias do Espírito, a pessoa que é cheia do Espírito, ela age de acordo com as palavras de Deus e a vontade do Espírito. Ela não anda sobre o governo da alma, obedecendo ao seu organismo. Que organismo? O cérebro. Porque o cérebro, ele vai... Por exemplo, para trazer um exemplo claro para você. Se uma pessoa vive da substância química, dopamina, se é da geração dopamina, da geração do prazer, esta alma está fazendo a vontade da carne, está fazendo a vontade do cérebro. Mas esta alma ressuscitada em Cristo, do lugar de morte, esta alma ela não gera mais, ela não age mais,
a vontade do organismo, porque ele tem vontade. Agora, ela ressuscitada, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é consolada pelo Espírito Santo de Deus. A alegria dela é no Espírito Santo de Deus. Esta alma agora ela frutifica os frutos que são gerados do Espírito Santo de Deus, que não fala de si mesmo, fala as palavras de Deus. Jesus não falava de si mesmo, ele falava as palavras de Deus. Eu e você não fala de si mesmo, eu e você fala as palavras de Deus, faz a vontade de Deus. E para ser claro as suas ações, resumir as suas ações, se a vontade do Pai é que os humanos sejam salvos, embora nem todos o serão, porque vão escolher a condenação eterna, há uma resistência minha e sua num dia mau, sobre a incitação, sobre a provocação do próprio adversário, usando os humanos contra mim e contra você. Que vai parecer que você está perdendo. E nesta causa, cabe a você e eu entender que o fato de não lutarmos contra humanos, isso não significa que Deus não trará as obras de suas mãos. Mas cabe a mim e a você lembrar, se alguém te traiu como um exemplo, se alguém fez uma fofoca de você, pegou o seu nome, distorceu as suas palavras, porque era isso que aqueles que estavam ao redor de Jesus, querendo prejudicá-lo, estavam distorcendo o que ele estava falando, querendo arrumar testemunhas para falar mal de Jesus. Aonde? Diante dos romanos, diante daqueles a qual eles estavam buscando uma sentença, e a sentença era de morte, a sentença era de destruição, a sentença era que Jesus saísse deste mundo. Mas nós ouvimos o que o Pai falou: eu, Senhor, mudo sentença dos homens, porque você ficou em obediência, porque você sofreu a injustiça, porque você sofreu, porque você confia no Deus que é justo, que é juiz, que pode até parecer que o físico é mais forte, mas não. O que prevalece é a palavra que Deus liberou e que Ele disse que vai acontecer. Não é os planos dos humanos incitados pelo adversário. E claro, muitas vezes no nosso meio isto não é falado, mas o Espírito Santo falou comigo a respeito disso hoje. Sobre, veja, lá em Mateus 24:12 diz: o amor de muitos esfriará. O amor ágape. O amor ágape. O amor aquele a qual Deus deu a vida. Esse tipo de amor, de você não amar a própria vida, mas dar a sua vida, porque o Filho de Deus, ele foi enviado para dar a vida, para que por meio dele as pessoas conheçam a Jesus Cristo, creiam em Jesus Cristo e tenham a vida eterna. Você é a semente de Jesus aqui neste mundo. Você é o irmão de Jesus aqui neste mundo. Você é aquele que está neste mundo porque assim Deus quis te enviar. Você é a posteridade de Cristo. Você é a obra de Cristo conquistada na cruz para semear a sua semente, a semente que dá às pessoas uma oportunidade de salvação. Confundimos o amor com o sentimento. Claro que nós amamos e gostamos das pessoas, mas amar é sempre uma decisão. Amar é uma decisão de fazer o bem. Amar é uma decisão de continuar servindo, mesmo sabendo que na sua mesa há um traidor. Por quê? Porque esta é uma essência dos filhos de Deus.
Você não pode deixar de fazer o bem porque alguém decidiu trair você. Porque esta é a sua essência. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você faz parte da família que faz o bem. Da família que dá o melhor que tem. Porque Deus deu o melhor que tem. Mesmo eu e você não merecendo. É uma escolha das pessoas realizarem obras maus, mas um filho de Deus não deixa a sua identidade se perder por causa da incitação das obras malignas. Não deixa com que a alma volte para o lugar de morte por causa da incitação maligna contra a sua vida. Mas você é a resistência, aguardando aquele que vai te salvar. Porque a palavra de Deus disse, Deus entregou uma obra para Jeremias. Deus entregou uma obra para Jeremias. E ele disse para Jeremias, Jeremias, lutarão contra você. Eu não vou mentir, lutarão contra você. Se levantarão contra você. Tentarão derrubar você. Tentarão te vencer. Tentarão te tirar da posição. Mas há uma palavra. Mas não o vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Lutarão contra você, Jeremias, mas não vão te vencer. Eles vão tentar, mas não vão te vencer. Porque o organismo é forte? Porque o cérebro é forte? Porque a alma é forte? Não. Porque eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, eu estou com você e é eu que vou te proteger. É eu que vou te proteger. Então, pessoas que estão na sua intimidade, um Pedro, um Judas, podem te abandonar, podem te rejeitar, mas aquele que te enviou, ele está contigo até o teu final destes dias neste mundo, cuidando de você e te protegendo. Há uma palavra de Jesus sobre a nossa vida. Pai, não peço que tires do mundo, mas que os proteja do maligno, que os proteja do mal, que os proteja da dor, que os proteja do sofrimento, que os proteja do aborrecimento. E o Espírito Santo traz para mim e para você de novo estas palavras. Jeremias 1:19. Nós precisamos ter consciência que há uma guerra, que há uma luta, que não é contra humanos, mas que o adversário vai usar os humanos contra mim e contra você. E esta palavra que o Pai ele trouxe para mim, esses humanos acreditam estar fazendo a coisa certa. Lá em João 16, os primeiros versos diz: estas coisas eu vos tenho dito para que não vos ofendais. Não ficais ofendido com essas coisas. Por quê? Eles vos expulsarão das sinagogas. Sim. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço para Deus. Prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas eles acreditam estar fazendo para Deus. E hoje o que mais você vê na boca das pessoas é o jargão de que ama a Deus. Mas as suas obras revelam quem verdadeiramente é o seu pai. Porque o seu pai ou é o diabo ou é Deus. Se seu pai é Deus, você dá a vida. E se o seu pai é o diabo, você mata. Você tira a vida das pessoas. E não pense que tirar vida é só matar fisicamente. Você pode matar alguém com as suas palavras. Você pode matar alguém com as suas palavras. Porque alguém decidiu se tornar e praticar a injustiça.
Mas eu e você não determinamos quem é esta pessoa, porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou homem e mulher, a sua semelhança, imagem e semelhança. Mas o homem e a mulher, a humanidade, as pessoas, por terem o livre-arbítrio, estão decidindo se tornarem a semelhança do próprio diabo, com as obras que tem realizado. Mas não é eu e você. Não é eu e você que diz para a mulher de Samaria: o homem que tu estás é casado. Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela confessou: não é meu. Ela confessou: não é meu. Ela confessou: não é meu. Jesus disse àquela mulher pega em adultério, que foi levada para ele. Mas se Jesus apedrejasse aquela mulher e os outros que estavam em pecado também, ele tinha consciência que todos estavam em pecado. Se alguém não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Mas ele podia. Mas ele não veio para matar a alma dos homens. É os homens que vão decidir para onde a sua alma vai. Se vai para o inferno ou se vai para o céu. Essa é uma decisão que os próprios homens vão tomar. A decisão de Deus foi tomada. Eu dei a vida do meu filho. Está disponível o perdão para aqueles que se arrependerem, se reconciliar para comigo. Mas aqueles que não decidirem, aqueles que não quiserem, não é culpa minha e sua. O próprio Pai falou isso para Ezequiel. O próprio Pai falou que quando ele mandasse adverter aquele, traduzindo com as minhas palavras, aqueles que estavam em pecado, ou aquele que estava tropeçando, e ele falasse o que Deus mandou falar, mas eles decidissem não praticar, ele não era culpado, porque ele obedeceu e falou as palavras de Deus. Para encerrarmos, então, João 14, 23. Se alguém me ama, e este é com amor de dar a própria vida. É a mesma palavra que Jesus está falando. Se alguém me ama, então o amor que Jesus espera que eu e você tenha é o amor de dar a vida. Deus te enviou a este mundo para você dar a vida, por amor a Jesus Cristo. Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não venha a perecer, não venha a morrer no inferno, mas tem a vida eterna. Não por você, eu e você não damos a vida eterna, mas eu e você morremos por amor a Cristo. E o Espírito Santo me traz agora sobre a questão de Pedro. Há pessoas que hoje podem estar agindo de acordo com o seu organismo, de acordo com a sua vontade, e isto pode estar machucando você. Mas lá na frente, esta pessoa que um dia teve uma mente de um perseguidor, Saulo, ao ter um encontro verdadeiro com Cristo, será capaz de dar a própria vida por amor a Cristo também. Cumprirá também as palavras de Deus, porque Pedro não ficou desta maneira, mas cheio do Espírito, ele deu a própria vida. Ele deu a própria vida. Tem pessoas que estão caminhando com Jesus, sendo limpos por suas palavras, mas ainda não estão cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito obedece à direção do Espírito, obedece às palavras de Deus. Já não vive mais para si mesmo, mas para fazer a vontade de Deus. Então Jesus disse: se alguém me ama com esse amor, agapaon, e não sei se pronuncia assim, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará com este mesmo amor de dar a vida. Deus está dando a vida por causa de você, que decidiu amar ao seu filho, entregar a vida por amor de Jesus Cristo.
Então mantenha a esperança de fé, porque o fim que você espera, porque os pensamentos de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus não é mal, mas é para o teu bem. Embora os humanos olhem e digam, o ministério de Jesus acabou, não acabou, porque a palavra que fica e que permanece é aquela que o próprio Deus determinou. E veremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus está dizendo, aquele que me ama com esse amor de dar a própria vida, Deus o amará, porque amou a Cristo e deu a própria vida. E o que acontece? E viremos para ele e faremos nele morada, residência. E faremos nele morada, residência. Em quem? Em quem amou a Jesus Cristo, Deus o amará também, com o amor de dar a própria vida. Deus me traz aqui para te dizer que Ele não está indiferente a todo sofrimento mental que essas situações, que essa circunstância tem causado em você. E você pode se sentir culpado porque quer se sentir bem. Quem vai sentir bem com o organismo sofrendo? Quem vai se sentir bem com o organismo sofrendo? Mas mesmo assim você não está cedendo à vontade do organismo, que nós conhecemos na palavra carne. É porque quando nós falamos carne, pensamos em carne ou essa carne. Mas na verdade a carne que está querendo dominar você é o cérebro. É as emoções que estão no cérebro. É a vontade. É tudo que está no interior dele. A sua alma, que tem um temperamento crucificado na cruz, em obediência ao Espírito Santo, que tem emoções e que está sentindo o impacto, o correr de rios dentro dela, as lágrimas que tem jorrado de dentro de você, e chore, tá com vontade de chorar, chore, deixe as lágrimas sair, esse sofrimento mental, essa própria questão do organismo, porque Deus não te deixará neste ambiente. Deus não te deixará neste ambiente, mas Ele vai te dar vitória, Ele vai te tirar do ambiente que te faz sofrer, porque Jesus não ficou dentro do túmulo, aonde as pessoas queriam que Ele ficasse, mas Ele foi livre. A melhor liberdade que há é quando a alma vive para Cristo. Liberdade não é fazer tudo que a alma quer, mas é podendo escolher fazer, como diz uma irmã minha que fala as palavras de Deus, essa frase é dela, mas é podendo escolher fazer, decidir não fazer. Isso é liberdade. Quando você faz tudo que seu organismo quer, tudo que seu organismo libera, tudo que a carne quer, quando você vive para agradar a ele, geração dopamina, então você não é livre, você é escravo. Mas quando a sua alma, ela está dominada pelas palavras de Deus e ela agora é guiada pelo Espírito de Deus que é santo e frutifica os frutos do Espírito Santo, a paz, a mansidão, a bondade, a misericórdia, o amor. E eu entendo, por mais que eu e você tenha esta vontade, este desejo, só com o Espírito Santo de Deus você é capaz de não amar, mas de dar a própria vida. Com o Espírito Santo de Deus. Na sua força humana, na sua humanidade, você não gera para Deus. Você gera para si mesmo. Mas cheio do Espírito, das palavras de Jesus dentro de você, com os seus mandamentos guardados. Se aquele que me ama, o amor de dar a vida, o Pai o amará. E se Deus te ama, e se Deus dá a vida por você, então tudo resolvido. É uma questão de tempo, porque Deus também trabalha com tempo.
O seu filho ficou com aquela sentença 3 dias, mas ele ressuscitou. Deus não deixou de trabalhar, porque as circunstâncias para os humanos, diz que tem um pai, ó, diz que tem um Deus, não tô vendo nada mudar. Eu só tô vendo as coisas piorar. Deus não deixou de cuidar de você. Deus não deixou de proteger você. Se você continua vivo, você vai ter a vitória sobre esta situação, sobre esta aflição, sobre esta circunstância. Não porque eu quero ser positiva, mas é porque eu creio em todas as palavras. E a palavra de Deus diz, em Salmos 91, que nós não lemos, mas me pede o Espírito Santo que eu leia com você esta palavra, porque Ele me amou, eu o livrarei. Quem vai livrar é Deus, quem vai tirar da situação é Deus. Quem livrou Daniel da cova foi Deus, quem livrou os jovens da fornalha de fogo foi Deus. O problema é que a nossa alma está querendo governar, mas o governo tem que ser do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus sabe a vontade do nosso Pai. Então, Salmo 91 diz para mim e para você o seguinte: aqui no final, porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu é Deus. É o poder dele, é a mão poderosa dele, é o agir dele, é o mover dele. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei. Quem vai livrar é Deus. Quem vai livrar é Deus. E o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. A nossa alma aprendeu a ter o controle, mas agora o controle é do Espírito Santo de Deus, aonde ele nos guiará nas palavras do nosso Pai. E a palavra de Deus nos diz hoje, para mim e para você, em 2025, eu não posso me distrair com os judeus e fariseus que me perseguem e realizam obras do diabo, porque eu desejo amar com a palavra que é dar a vida a Jesus Cristo. Então faça um acordo consigo mesmo. Preste atenção. Que tipo de obras o nosso adversário tem levantado contra você para te perseguir, para te matar, para te distrair, para te tirar do propósito? Porque veja, não amar a própria vida em 2025, não amar a própria alma, porque se você amar a alma, você vai querer salvá-la. É o que diz a palavra de Deus lá em João 12, 25. Quem ama a própria vida, e vida aqui a tradução é respiração, é alma. Quem ama a própria alma, perderá. Perderá. Então, o acordo 2025 é não amar a própria alma, mas amar a Deus, amar a Jesus Cristo. E aquele que ama a Jesus Cristo dará a própria vida, crucificará a própria alma e viverá pelo Espírito Santo de Deus. Faça esse acordo consigo mesmo. Escreva e tenha consciência que enquanto estivermos nesse mundo, haverá aflições. Haverá, sim, pessoas humanas que decidirão fazer obras do mal. Mas não deixe que a sua essência venha mudar.
mas resista neste dia mau, neste acontecimento, porque o guarda de Israel vem livrar você, porque o guarda de Israel vai lutar por você e vai vencer a guerra. Jeremias, lutarão contra você, mas Jeremias, eu te protegerei. Lutarão, Jeremias, mas não vão te vencer, não te vencerão, Jeremias, porque eu estou contigo, porque eu estou contigo. Vai, Moisés, falar as minhas palavras, vai, Moisés, libertar o meu povo, porque eu estou contigo. Faraó, ele tem um título, Faraó, ele pode até ter o poder neste mundo, mas aquele que nos enviou, ele está nos protegendo do maligno. Vai lutar, mas não vai vencer. E o que eu e você fazemos nessa luta? Resistimos, porque não lutamos contra humanos, não matamos a alma das pessoas, diz o Senhor. Isso é uma consciência que um filho de Deus deve carregar dentro de si. Não é fácil. Você viu que a parte do organismo estava sofrendo de Jesus, a sua mente estava com a guerra, com uma luta interna. Por quê? Porque o organismo vai te incitar a reagir, vai te incitar a sair do sofrimento, para acabar logo com isso. Mas aquele que confia, que tem a proteção de Deus, sabe que ele está lutando e que ele vai vencer a esta guerra, porque ele é o soberano, ele é o poderoso. Deixa eu orar por você. Pai, nós te agradecemos pelas tuas palavras, meu Pai. E cumpra-se em nós as tuas palavras. Leva-nos a viver para o Espírito Santo de Deus. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então que possamos confiar nas tuas palavras e não ser mais dirigidos pela nossa alma, mas crucificá-la e ressuscitar, meu Pai. Ressuscitar diariamente e decidir diariamente entregar o governo para o teu Espírito Santo, que sabe qual é a tua vontade e nos ajudará a agir diante dessas situações. Cumpre essa tua palavra de consolar ao teu povo, aqueles que estão com o coração quebrantado, em sofrimento, meu Pai, aqueles que estão cobertos de cinza, Pai. Que eles tenham, meu Pai, as vestes de alegria do teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.